Exposição bíblica, Epístola aos Efésios, versículo por versículo. O tema de hoje é a eleição divina, Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pode se assentar glorificando Jesus. Após o apóstolo Paulo irromper em louvor a Deus, agradecido pelas insondáveis bênçãos concedidas, ele agora fala de uma dessas bênçãos que Deus nos concedeu nas regiões espirituais em Cristo Jesus, que é a bênção eterna da eleição e o propósito dessa bênção. Deus nos abençoou com a eleição. E nós vamos também aqui aprender qual é o propósito de Deus ter nos abençoado tremendamente. Conforme já disse, é uma bênção eterna. Quando eu digo bênção eterna, é que parte da eternidade, não é algo passageiro, é algo permanente. Agora o texto começa dizendo assim: como também nos elegeu nele. Essa palavra eleição aqui significa escolher, selecionar, escolher para si mesmo. Então, a nossa eleição está em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz assim, João 15,16: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Em 1 João 4,19 diz: nós só amamos ao Senhor porque Ele primeiro nos amou. Então nós não teríamos, o homem por si só, ele não teria condição de reconhecer o amor de Deus, de entender o amor de Deus. Mas Deus nos amou, Deus nos escolheu e resolveu se revelar para nós. Então parte dele, a escolha dele, nós nunca teríamos condição de escolher a Deus, nós não teríamos, se ele não primeiro se revelasse para nós. Esta é a questão. Agora observe aqui, a eleição, ou como você queira, essa palavra pode ser colocada como escolha, tá? A escolha divina, a eleição divina, não opera a parte da responsabilidade do ser humano, de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Em outras palavras, não há eleição sem decisão. Por quê? Deus ele não fez robô, entende? Como assim Deus não fez robô? Porque alguns acreditam assim, que a eleição funciona assim: Deus escolheu uma pessoa para ser salva e a outra pessoa Deus não escolheu para salvar. Tá certo? Então, alguns têm essa escolha como em acepção. Então, o sacrifício de Cristo não teria sentido, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Deus não amou um ou outro, Deus amou todos. Então, preste atenção. O amor de Deus é revelado para todos os homens. E agora, veja, a oportunidade de salvação, a oportunidade de escolha, de ser salvo, Deus deu para todos, tá certo? Só que o negócio é que nem todos escolhem Deus. Por exemplo, você está aqui porque Deus revelou o seu amor e você decidiu pelo amor de Deus. Você falou: eu aceito o teu amor, eu reconheço o teu amor. O que é isso? Você se tornou eleito, você se tornou escolhido. E quem rejeitou e quem não quer? Não é eleito, não é escolhido, tá certo? Então essa pessoa que não se decide por Deus, automaticamente ele não é um escolhido de Deus. Essa aqui é a questão. Agora, explicando aqui a eleição desde o seu princípio, porque você sabe que esse processo de escolha de Deus, ele não começou aqui na terra, ele começou lá no céu. E vamos ver isso aqui. Começou pelos anjos. Observem, todos os anjos foram criados imortais. Os anjos, eles foram criados imortais, mas não eleitos, tá certo? Eles não foram feitos eleitos, senão, não faria sentido.
Senão Deus criaria um robô. E como Deus não criou um robô, Deus criou um homem com a capacidade de escolha, tá certo? Então Deus cria os anjos, tá certo? Imortais. Mas eles também têm que passar pelo processo de eleição. Isso nós podemos ver quando acontece a rebelião no céu. Qual foi a rebelião no céu? Deus estabeleceu uma lei no céu. Aqui, assim como Deus estabeleceu na terra, não toque, não mexa, Deus também tinha estabelecido no céu. E Deus estabeleceu leis no céu. E teve um anjo que acabou se rebelando, ele acabou se decidindo em não obedecer a Deus, que no caso é Satanás. E quando ele se rebelou contra Deus, o que aconteceu? Ele carregou com ele uma terça parte dos anjos. Então a Bíblia coloca como 3 partes, tá certo? Então ele carregou com ele uma terça parte. Então tem 3, uma terça ficou com ele. Então significa que 2 terças ainda está lá no céu. Então para cada demônio existem 2 anjos, tá certo? Escute isso, a maioria sempre fica do lado de Deus, né? É por isso que eu creio que mais serão salvos do que os perdidos. Agora escute isso. Observe que a Bíblia fala dos anjos eleitos. Olha como que a eleição dos anjos lá na eternidade, lá no céu, foi confirmada. Então eles não foram criados eleitos. Olha só, 1 Timóteo 5:21. Isso aqui é muito sério, hein? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Olha lá, dos anjos eleitos. Quais são os anjos eleitos? Como que eles confirmaram a eleição de Deus na vida deles? Sabe como? Quando o inimigo se rebelou contra Deus, ele começou a querer chamar os anjos lá. E aí, vocês vão ficar do lado de Deus ou vou vir para o meu lado? Então uma terça parte quis ficar do lado do diabo, tá certo? E as 2 outras partes falaram: não, nós não queremos ficar com você, nós vamos ficar com o nosso Criador, nós vamos ficar com o nosso Deus. Então quando eles, preste atenção, quando eles se decidiram ficar com Deus, eles decidiram por conta própria permanecer na presença de Deus. O que aconteceu? Deus confirmou a eleição deles. A eleição dos anjos foi confirmada de tal maneira que agora eles são incapazes de pecar. Esses anjos que ficaram lá no céu, eles não podem pecar mais, tá certo? Porque a escolha divina, né, a eleição divina foi confirmada na vida deles quando eles passaram por essa prova. Eles passaram por essa aprovação, e quando no momento da aprovação eles decidiram por si próprios, disseram: nós permaneceremos com o nosso Deus. Então a partir daquele momento Deus disse: vocês são meus anjos eleitos e vão viver eternamente na minha presença. Está começando a entender como que é a eleição, né? Agora isso, vamos ver como que aconteceu aqui na terra com os homens, tá certo? Você já aprendeu como aconteceu a eleição dos anjos. Eles decidiram. Deus não elege ninguém sem ter a responsabilidade, tá certo? Tem a participação humana, parte de Deus, mas a responsabilidade humana de decidir, né? Tem, não fica imune a isso. Agora veja só, vamos falando sobre Adão. O ser humano, ao contrário dos anjos que foram criados imortais, os homens foram criados mortais, tá certo? Agora, essa é a questão, porque os anjos, eles não têm mais oportunidade de arrependimento, porque eles foram criados eternos. E quando os anjos pecaram, eles se tornaram pecadores eternos. E por que eles agora, os anjos caídos, no caso, né, os demônios que assim conhecemos, eles não têm capacidade de fazer o bem, eles se tornaram malignos. E agora, qual que é o fim desses anjos? A punição deles é essa, Deus tirou deles, né? O juízo de Deus eles receberam, é estar nesse estado de maligno. E agora eles vão ser jogados no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, o inferno foi feito para eles. Aí o que acontece? Nesse tempo que houve essa rebelião, aí no caso, né, dos demônios, aí Deus vem para a criação da terra, tá certo? Passou aí agora a criação dos seres humanos. Quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus falou para eles em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17? Deus disse assim, ó: não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer, tá certo? Então Deus tinha feito os homens mortais, só que agora, para confirmar a eleição do ser humano,
o que ele teria que ter feito? Quando o diabo tentou eles deveriam ter falado o quê? Não, nós não comeremos desse fruto, mas comeremos da árvore da vida. Então naquele momento eles tinham sido eleitos eternamente pelo Senhor Deus, e Deus tiraria a capacidade deles errar, do ser humano errar, tá certo? E aí não aconteceria tudo que acontece, né, hoje em dia, não aconteceria. Mas observe só isso aqui, que coisa tremenda, vamos lá. Então os homens foram feitos mortais, mas não eleitos. Eles precisam confirmar a sua eleição, a sua escolha em Deus. Então eles deveriam ter confirmado a eleição na ocasião da árvore, né, do jardim do Éden. Se Adão tivesse escolhido por Deus, teria confirmado sua eleição, tornando-se eterno e santo como os anjos. Entendeu? Então Deus tiraria a capacidade do homem errar. O homem nunca mais erraria. Por quê? Porque seria eleito, escolhido eternamente na presença do Senhor, para viver uma vida, né, santa e irrepreensível. Agora observe, entende por que o homem está condenado à morte? A Bíblia diz, Deus falou, ó, se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Então, em estado de morte, quando o homem peca, ele está no estado de morte. É por isso que todos morrem hoje em dia. Todos morrem por causa do efeito, né, do pecado. E quando morre, presta atenção, não só morre fisicamente, mas morre espiritualmente, e no final de tudo vai morrer eternamente, que é no lago de fogo e enxofre, que nós chamamos de inferno. É o mesmo destino dos demônios. Então, a priori, o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para os demônios. Tá certo? Agora veja como que acontece, porque a Bíblia diz que a nossa eleição está em quem? Em Cristo. A nossa eleição está em Jesus Cristo. Presta atenção. Deus nos elegeu, Cristo nos elegeu nele. Nós somos eleitos nele. Nós somos escolhidos nele. Como que isso acontece? Eu vou te falar. Então a nossa eleição está em Cristo. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Ele não pecou, ele venceu a tentação, ele venceu a si próprio, né, a sua própria vontade, fazendo a vontade do Pai. Então o sacrifício dele foi perfeito. Agora, todo aquele que crê em Jesus, que é no caso crê no Evangelho, sua morte, ressurreição, toda a sua obra, ele se torna o quê? Corpo de Cristo, igreja. Então o corpo, ou seja, o corpo está ligado ao cabeça. Cristo triunfou. Então se eu creio em Cristo, eu triunfo juntamente com ele. Estão pegando, tá certo? Então, nós somos eleitos para quê? Que eleição é essa? Eleitos para salvação, filho. Essa escolhas, nós somos escolhidos para ser salvo. Essa é. E eu estou te ensinando que essa escolha parte do quê? Da nossa escolha. Deus se manifestou para nós, Deus se manifestou para todos e disse, ó, eu tenho salvação, vocês querem? Aí se você dizer, eu quero, Deus fala, você é meu escolhido, pronto. Ficou mais fácil, né? Agora veja só que coisa tremenda. A nossa eleição é confirmada com um ato de fé e de obediência. Então escute isso, todo aquele que passou agora a crer em Jesus Cristo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é escolhido para a salvação, você é eleito para a salvação. Então nós sabemos que em Cristo nós somos o quê? Salvos. Só que esta eleição, presta atenção, essa eleição precisa ser confirmada. Essa eleição, ela precisa ser confirmada. E como que ela é confirmada? Agora eu vou ler um texto que vai trazer uma clareza muito grande. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Vamos verso por verso aqui. Versículo 10, olha o que ele diz. Portanto, irmãos, procurai fazer, cada vez mais firme a vossa vocação, que é chamado, né? E eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. O que ele está querendo dizer? Você nunca vai perder a sua salvação. Quando a sua eleição é confirmada, ela é firmada cada vez mais, o texto está dizendo que não tem como você perder a sua salvação. E como não tem eu perder a minha salvação? Se você permanecer ligado no corpo. Enquanto você ficar no corpo, não tem como você perder a tua salvação. E como que eu confirmo a minha salvação, a minha eleição em Cristo? Permanecendo nele. E como que eu permaneço nele? Na fé, no ato de fé,
de fé e obediência. Então, cada vez que eu sigo a Cristo pela fé em obediência, eu estou confirmando a minha salvação que Cristo efetuou na minha vida. Agora, olha só que coisa tremenda, o versículo de número 11, que Pedro diz, ó: assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que o Pedro está dizendo com isso aqui, ó. Então, em Cristo nós somos salvos, tá certo? Entregou a vida para Jesus, você creu em Jesus, você passa a ser um escolhido, você é um eleito à salvação. Agora observe uma coisa, a Bíblia vai dizer que se eu permanecer nele, se eu continuar na fé obediente em Cristo Jesus aqui na terra, qual que vai ser o resultado final da minha vida? Eu vou ter entrada ao reino eterno. Então eu confirmo a minha salvação em Cristo quando eu permaneço aqui na terra em vida, em obediência e fé, em obediência à sua palavra. O que está acontecendo? Eu tenho a minha salvação garantida, e por eu ser salvo em Cristo, eu vou ter entrada ao reino eterno do meu Deus. Então ninguém poderá nos impedir de ter a entrada na eternidade. Por quê? Porque nós somos eleitos em Cristo Jesus, nós pertencemos ao cabeça, nós somos o corpo, né? E pertencemos a Ele, e isso é inseparável. Agora olha que coisa linda, o versículo de número 12, olha o que diz: pelo que não deixarei, aqui fica melhor traduzido, se você tiver a revista atualizada vai estar, ó, de lembrar-vos, não é exortar, a palavra certa aqui é lembrar-vos, olha só, tá vendo? Ó? Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos, fazer-vos seria melhor dito, né? Lembrados, pode voltar aquela, eles já entenderam. Então veja, pelo que não deixarei de lembrá-los sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, isso aqui tem de uma profundidade sem tamanho, gente. O apóstolo Pedro está dizendo: eu tenho que lembrar vocês da obra que Cristo fez por vocês. O Pedro está querendo dizer o quê? Aqui está a grande importância do trabalho pastoral. Qual é a grande importância pastoral? Fazer os crentes lembrarem. Lembrarem por quê? A verdade deve ser repetida, pois os crentes esquecem com facilidade. O crente na dificuldade esquece o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. O crente na dificuldade esquece que é salvo. Então qual é o trabalho pastoral? O trabalho pastoral, né, é ensinar a palavra de Deus, instruir os crentes, para que eles se lembrem qual é a posição dele em Cristo Jesus. E qual é a minha posição em Cristo Jesus? Em todas essas coisas, sou mais do que vencedor. Então esse é o trabalho pastoral. O trabalho pastoral, veja nesse versículo de número 12, Pedro fala: vocês já sabem a obra da salvação, vocês já conhecem essa verdade, mas vocês estão esquecidos. As situações da vida, as dificuldades da vida querem tirar essa verdade do coração do crente. Então o trabalho pastoral vem para quê? Para lembrar ele que se ele permanecer na fé e na obediência, mesmo na luta, ele não perderá a sua salvação em Cristo Jesus o Senhor. Agora observe isso aqui. Quando Pedro está dizendo: eu tenho que vos lembrar acerca dessas coisas, o apóstolo Pedro aqui no caso, ele está querendo dizer o quê? Que o ensinamento da palavra, o ensinamento das escrituras sagradas, é como um fortificante espiritual. O ensinamento da sã doutrina não só traz à minha memória aquilo que Cristo já fez por mim, mas o ensinamento da sã doutrina, dessa doutrina que eu estou ensinando aqui para vocês aqui hoje, traz não só a minha memória, mas me fortalece. Me fortalece para quê? Para que eu vença toda situação contrária e toda tentação do diabo. Porque a intenção do inimigo é fazer o quê? É tirar eu e você da fé obediente. Por quê? Ele sabe que se você se manter na fé obediente, você é salvo, você não perde a salvação, porque Cristo já te salvou. Então a intenção dele é fazer o quê? Vou tirar ele da fé, porque se eu tirar ele da fé, a eleição dele não tem mais valor. A eleição dele perde, não é confirmada. Mas se ele permanecer na fé, está confirmado, está carimbado, ele é salvo.
Veja o trabalho pastoral é tremendo. Veja quantas pessoas hoje em dia, por falta de ser ministrado pelo ensino da palavra, por esse cuidado pastoral, estão se esquecendo da vida eterna, estão se esquecendo daquilo que Cristo fez por eles, na cruz do Calvário, entende? E aí eles se tornam vulneráveis para o inimigo. Vou ler um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 5. Olha que tremendo isso aqui, gente. E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar, ou fortalecer, né? E vos exortar acerca da vossa fé. Por quê? O apóstolo Paulo estava preocupado com esses crentes de Tessalônica, pois eles eram novos convertidos, tinham tido pouco ensino da palavra, tá certo? Se tornaram eleitos quando creram em Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo não estava ali perto deles para poder instruí-lo, porque ele teve que sair de Tessalônica fugido. E agora ele está preocupado porque não tem alguém ali com a maturidade, né? Um pastor local ali. Não tinha um pastor ainda na época local. Era tudo novo convertido que estava ali no meio daquele povo. Então o apóstolo Paulo, preocupado com aqueles crentes, ele fala o quê? Vou enviar um pastor. E ele enviou Timóteo. Para que ele enviou Timóteo? E aqui está o grande mistério no versículo 5. Ó. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o, no caso de Timóteo, saber da vossa fé, porque é através da fé obediente que a eleição é confirmada, tá certo? Temendo que o tentador vos tentasse, ó, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Vocês entregaram a vida para Jesus, foram confirmados, são salvos, são escolhidos de Deus, mas se cair em tentação, perdeu a eleição. Se cair na tentação e sair dessa graça, tá certo? Não se arrepender e voltar, vocês perdem a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando que qual é a preocupação dele? É a preocupação desses irmãos não estar sendo ministrado pela palavra, e por não estar sendo ministrado pela palavra, não estão recebendo força espiritual, e por não receber força espiritual, podem cair no laço do inimigo. Então observe qual é a importância de você estar num culto de doutrina, qual é a importância de você receber o ensinamento da palavra. Você está passando por um processo de fortalecimento. Deus está trazendo a você a memória de tudo quanto Cristo fez por ti, naquela cruz. Ele fez o maior trabalho penoso, morreu, venceu, triunfou, está à destra do Pai, intercede por mim e por ti. E aí o que você diz? Deus venceu a morte. O que será essa provação diante da glória dele? Então, sendo assim, escute isso aqui, sendo assim, a exposição da sã doutrina me faz lembrar da eleição em Cristo, sendo calço para os meus ossos espirituais, para que permanecemos firmes na fé, confirmando essa obra de salvação, esta eleição. Então veja, esse trabalho pastoral que nós passamos de ser ministrado diariamente aqui, é para confirmar a nossa eleição, filho. Você já é salvo, eu já sou salvo, mas a nossa matéria humana ainda é fraca, podemos cair em tentação. Por isso que nós oramos, não nos deixe cair em tentação. E como que eu confirmo a minha eleição, a escolha de Deus para a minha vida? Como que eu confirmo a minha salvação em Cristo? Permanecendo nessa fé, permanecendo firme na obediência da sua palavra. Que coisa tremenda, né? Agora veja isso aqui, ele diz na parte B do versículo 4, como também, né, nos elegeu nele, ó, antes da fundação do mundo. Diga forte comigo, antes da fundação do mundo. Então, aqui é um mistério muito grande. O apóstolo Paulo está dizendo que a escolha de Deus em relação a nós, em salvar o ser humano, é antes do mundo ser criado. Presta atenção, o mundo não tinha sido criado, e Deus já nos elegeu nele. O mundo não tinha sido criado, presta atenção no que eu estou dizendo, não existia o homem nem foi criado, e Deus já tinha elegido, já tinha decidido salvar a vida do homem. Então o que eu aprendo com essa palavra aqui tremenda? Presta atenção, antes do universo ser criado, por quê? Porque os propósitos de Deus são eternos, a eleição ela vem da eternidade, por isso que antes da fundação do mundo, porque o plano da salvação ele vem do céu, ele vem da eternidade. Agora escute isso,
Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Significa, sabe o quê? Antes de existir o problema, já existia a solução. Não pegaram, eu vou falar de novo. Antes de existir o problema, já existia a solução. Está entendendo? Antes de existir a doença, já existia a cura. Antes de existir o problema, já havia a solução. Sabe por quê? Jesus é a solução de qualquer problema. Aí, antes de existir o pecado, Deus já tinha o perdão, filho. Isso é coisa tremenda. Sabe o que se chama isso? Presciência. A presciência, Deus sabe, para você entender, Deus sabe do dia de amanhã se ele ter chegado. Por exemplo, a gente não sabe se vai ter o ano de 2030, mas Deus já está lá. Nós não sabemos se vai ter, enfim, se vai ter ano de 2022, mas Deus já está lá. O que é isso? Deus não está preso ao tempo, Deus é atemporal. É por isso que antes, aleluia, antes que ele criasse os céus e terra, ele já tinha preparado a salvação para o ser humano. É profético, eu estou aplicando dentro disso aqui. Essa é a aplicação para a sua vida. Qual é a aplicação? Antes de surgir esse problema na sua vida, Deus já tinha preparado a solução. Pegou aí? Vai, eu estou profetizando, é para você se alegrar. Antes de acontecer que a porta se fechasse, Deus já tinha uma porta aberta. Calabachanda. Antes de vir o desânimo, Deus já tinha o ânimo. Antes de vir a tristeza, Deus já tinha alegria. Ah, meu Deus. Narabijore meneface calabachanda arabagaia. Aleluia, porque Jesus é a solução para qualquer problema. É por isso que a Bíblia diz: antes ele é. Então, antes de qualquer coisa, ele é. Então, antes do problema, Jesus é. Antes da doença, Jesus é. Antes da dificuldade, Jesus é. Ele veio primeiro do que todas as coisas. Aleluia. Senti que abriu uma porta aqui. Já tem solução para isso aí, viu? Uracalacera macaia. Já tem solução para dentro da tua casa. Já tem solução para a tua causa. Já tem. Antes desse problema aparecer, Deus já tinha a solução. Vem comigo aqui, gente. Se tu não se alegrar com isso aqui que você vai ouvir agora, não sei mais o que te alegra. Olha só, o plano da salvação foi criado na eternidade, por isso que fala antes da criação do mundo, porque o plano da salvação foi feito lá na eternidade, tá certo? Sendo assim, o ser humano por si só está perdido. Diga, o ser humano por si só está perdido. Não existe salvação sem Deus, porque o plano da salvação vem da eternidade. Antes de Deus criar céus e terra, criar os planetas, enfim, as galáxias, antes de Deus criar todo o sistema solar, antes de Deus criar tudo isso, Deus já tinha criado o plano de salvação. O plano da salvação, ele vem da eternidade, aonde habita o nosso Deus. Agora entenda uma coisa, o ser humano por si só, nunca, jamais alcançará a salvação. E eu vou ler um texto aqui, para que você entenda bem. Mateus capítulo 19, 24 ao 26. Olha só. E digo outra vez, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui quando ele fala isso aqui, ele está falando de alguém que confia em riquezas. Então Jesus está dizendo, ensinando para os seus discípulos, que alguém que confia na riqueza, é impossível ser salvo. Entende? Eu estou dizendo, alguém que confia nas riquezas, é impossível ele ser salvo. Essa é a questão. Aqui Jesus está falando. Por quê? Qual que era a mentalidade da antiga aliança? Qual que era a mentalidade daquele povo? Quem é abençoado, quem tem recursos, na verdade quem tem recursos, é porque Deus está abençoando. Ele pode fazer obra social, ele pode ajudar o necessitado. Então, ele é uma pessoa que está mais próxima, né, de agradar a Deus. Essa era a mentalidade, totalmente errada, é claro. Então, Pedro ele pergunta, olha só, quando Jesus diz isso, que
é impossível alguém que confia nas riquezas ser salvo. Então ser rico não é pecado, confiar na riqueza é pecado. A riqueza é um dom de Deus. Amém? Diga amém, irmão. Amém. Vamos lá, o versículo 25. E os seus discípulos, olha lá, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar? Você está dizendo, então, quem pode ser salvo? Quem vai poder se salvar, então? Diga, Senhor. Olha o que Jesus fala, gente. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é? Impossível. Aos homens isso é? Impossível. Mas a Deus? Então o que significa? Essa palavra aqui, presta atenção, essa palavra aqui impossível significa sem força, incapaz de ser feito. Isto é, salvação é milagre. Salvação é milagre. Por quê? Por que salvação é milagre? Se é impossível para o homem, então entra no campo do quê? No campo divino. Milagre é só Deus que pode fazer. Então se só Deus pode fazer milagre, só Deus pode salvar, porque salvação é um milagre. Salvação é um milagre. Alguém poderia, escute isso aqui pelo amor de Deus, alguém poderia chegar aqui, o homem mais rico da terra, chegar e dizer para você, olha, eu vou pagar pela tua alma, eu dou minha empresa, eu dou meus bilhões, eu dou o nome, eu dou tudo que eu tenho. Ele não conseguiria, porque é impossível alguém pagar o preço de uma alma. Não tem como o ser humano alcançar a salvação, porque isso é impossível para os homens. E é tão tremenda essa questão da salvação, aleluia, que você não vê, né, de uma forma. Você não apalpa a salvação, você não toca na salvação, é algo abstrato, você não toca, mas você sabe que é salvo. Por que eu sei que eu sou salvo? Porque o Espírito testifica com o meu Espírito que o milagre aconteceu. A salvação é um milagre impagável. O maior milagre que existe é o milagre da salvação. É por isso que eu digo que você deve se alegrar. Você pode estar passando pelo processo que for na tua vida hoje, só que você deve se alegrar. Por quê, pastor? Porque Deus fez o maior milagre da sua vida. Deus te deu a salvação, Deus te entregou a salvação. Deus disse, aleluia, olha só que coisa tremenda, eu te amo, né? E por causa do meu amor, olha só, eu te salvo. E Ele opera esse milagre tremendo, que ninguém poderia fazer isso por nós. Não há possibilidade de nenhum ser humano ser salvo a parte de Deus. Aí vem Deus e opera um milagre como esse. Por isso que eu digo sempre, quando você estiver em luta, em dificuldade, lembra o milagre que Deus fez na sua vida. Lembra a obra lembra da onde Deus te tirou do fogo, da chama do inferno. Quando você lembrar disso, irmão, o que será desses problemas quando nós lembramos disso? Eles se tornam nada diante dessa grandeza do milagre da salvação. Agora versículo ainda 4, né, a parte C diz assim, vou repetindo tudo de novo para ficar fixo na sua mente. A repetição é didática, tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Vamos trabalhar isso aqui? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então aqui está o propósito da nossa eleição. Qual é o propósito da nossa eleição? O propósito de sermos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus nos salvou para esse propósito, para ser santo e irrepreensível. Agora vamos descobrir o que é ser santo e o que é ser irrepreensível, tá certo? Esse é o propósito da nossa eleição. Você já entendeu o que é eleição, sim ou não? Entendeu? Está bem claro isso na sua mente? Amém. A palavra santos aqui significa puro, consagrado. E eu quero usar um texto para explicar como funciona isso. Marcos capítulo 1, versículo 24. Eu vou ler todo o texto e depois eu explico. Olha só, Jesus entra numa sinagoga. Existia um homem que estava com espírito imundo, estava escondido, estava no oculto. Mas quando Jesus chegou ali, aquele demônio não aguentou. Ele foi revelado. Porque aonde a presença de Jesus se manifesta, diabo não arma tenda. Aí olha só, quando Jesus chegou, aquele demônio estava lá no meio daquela sinagoga, já havia muito tempo, trabalhando ali. Aí Jesus chegou, olha que aqueles demônios se manifestou, e disse assim, ó,
que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és, o Santo de Deus. Esse santo aqui é o mesmo santo que está aqui em Efésios 1,4. É a mesma palavra, que é Hagios. É o mesmo, tá certo? Agora vamos lá. Quando, observe isso aqui, o texto diz assim, quando o demônio fala, o que temos contigo, essa palavra pode ser traduzida como assim, por que interferes? Pode ser traduzida assim, por que interferes? Como se os demônios dissessem para Jesus, por que você está interferindo no que nós estamos fazendo aqui? Vamos lá. Essa palavra santo de Deus significa consagrado, ou consagrado, totalmente dedicado a Deus. Então, isto é, o inimigo estava trabalhando na vida deste homem, no meio daquela sinagoga. Mas quando aquele que é puro, o consagrado a Deus chegou, interferiu, acabando com o agir do inimigo ali. Entendeu? Então preste atenção, por que Deus nos salvou, né? Ele nos elegeu nele, nos salvou nele, por quê? Para que fôssemos o quê? Santo. O que é santo? Puro, consagrado. Por quê? O inimigo, ele trabalha no meio da sujeira. E aí quando o inimigo vê alguém que é consagrado a Deus, ele fala, ixi, agora sujou. Por quê? Vai acabar com os meus planos. Qual que é o plano do diabo? O plano do inimigo? Roubar, matar, destruir. O plano do inimigo é levar a pessoa para prostituição, para levar a pessoa para fornicação, para levar a pessoa para o roubo, para levar a pessoa, entendeu? Nos vícios. Então essa é a obra do inimigo, levar o ser humano à destruição. Mas quando alguém consagrado, quando alguém salvo, puro, diante da presença de Deus chega, o inimigo fala, agora acabou a farra, a presença de Deus chegou. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, entenda, isso eu não ia ler, mas coloca aí, João 17, 14 e 17, João 17, versículo 14 e 17, irmãos, agora você vai entender aqui, né, por que o inimigo, o mundo nos odeia. Veja só, por que o inimigo nos odeia? Deles a tua palavra e o mundo, então o mundo nos odeia porque Deus nos deu o quê? Por que ele nos odeia? Porque Deus nos deu a palavra. Então vamos lá, o mundo nos odeia, o diabo nos odeia, porque nós temos sabe o que a palavra faz? Versículo 17, olha aqui, forte, 3, 2, 1. Então a palavra me santifica, a palavra me purifica, e como a palavra me torna puro, aí é onde você chega, lá no trabalho, na empresa, na rua, aí o inimigo está trabalhando ali, está agindo naquela família ali, aí você chega, aí o diabo fala, o que eu tenho contigo, vai me interferir, eu estou na autoridade do nome de Jesus. Você agora entendeu porque tem pessoa que fala, ei, nós estávamos aqui fazendo batuque para o Exu descer, mas ali do lado tinha um povo que dava glória, que glorificava, que estava orando. Sabe por que não conseguiu descer? Porque a igreja interfere, a igreja santa, ela entra e interfere. Meu Deus do céu. Canabrehebe Lamanchokera Makandara Komaya Derebahai. Você é salvo para ser santo, você foi eleito para ser santo, é totalmente puro, consagrado ao teu Deus. Então o Espírito Santo, através da palavra, o Espírito Santo através da palavra, ele faz essa obra em nós, de pureza, de santificação. O Espírito trabalha através da palavra, e ele vai nos santificando. Pega isso aqui não sai da minha mente. Imagina, o inimigo tramando, armando. Agora você entende as perseguições que você vive, as batalhas que você vive. Por quê? Porque você está dando interferência. Ele está dizendo, quero levar essa alma para o inferno. Aí você fala, vai não. Quero destruir essa família. Você fala, vai não. Está entendendo? Porque o cão sujo nos odeia. Porque nós estamos interferindo nos planos das trevas. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam.
Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Levante uma das mãos para o céu. Eu vou lhe dar 30 segundos para você abrir a boca e glorificar o nome do teu Deus. Você está entendendo porque a tua casa não vai se perder? Você está entendendo porque teus filhos não vão se perder? Você está entendendo porque você não vai se perder? Porque é uma palavra que te separa, é uma palavra que te santifica. Os planos do inferno serão frustrados. Quem crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus. Meu Deus. Vamos lá. Bastante atenção aqui. A Bíblia diz santos e também irrepreensíveis. Então, a nossa eleição, que é a salvação, eu estou falando repetidamente para você não esquecer mais. Tem o propósito, primeiro, de nos fazer santos no Senhor. Segundo, de nos tornar irrepreensíveis. Essa palavra irrepreensível significa sem mancha, inculpável. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó. Acompanhe comigo, Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Diga, olha só, ele tirou a brasa da onde? Do altar. A brasa foi tirada da onde? Do altar. Veja, versículo 7. E com ela tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então preste atenção nisso aqui. A palavra aqui é quando fala brasa do altar, aponta para o sacrifício. Por que aponta para o sacrifício? Porque quando se sacrificava, se acendia o altar, tá certo? E essa visão que Isaías está tendo aqui, ele está tendo a visão do altar em chamas, apontando para o sacrifício. Então significa o quê? Que a purificação vem através do sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, toda culpa, toda mancha, porque essa palavra iniquidade aqui significa o quê? Culpa. Então o Isaías falou: quando a brasa viva tocou no meu altar, foi tirada, foi removida a iniquidade. O que é? Culpa. Então através do sacrifício de Cristo, toda culpa é tirada da nossa vida. Agora observe isso aqui. A Bíblia diz que foi tirada. A palavra tirada significa removido, levado embora. Então o perdão de Deus nos torna irrepreensível. O perdão de Deus nos torna o quê? Sem culpa. O perdão de Cristo, a morte sacrificial de Cristo, nos torna inculpáveis. Porque Ele tomou a culpa sobre si. Nós somos justificados, nós somos justos. A iniquidade foi tirada, a iniquidade foi arrancada. Então agora eu não devo mais nada para ninguém. Por que eu não devo? Porque Cristo já pagou a minha dívida. Não devo mais nada para ninguém. Diga isso profeticamente: eu não devo mais nada para ninguém. Deve não, meu irmão. A única coisa que você deve, como diz a Bíblia, é o amor ao próximo. Mas a dívida do pecado está paga. Jesus já pagou esse negócio aí. Ele, através do seu sacrifício, arrancou, Ele removeu, aleluia. Ele arrancou a mancha, Ele arrancou essa culpa da nossa vida. Que coisa linda. Agora vem comigo aqui, gente. A parte dele, o versículo diz assim, ó: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diante dele em amor. Vamos trabalhar isso aqui primeiro. Diante dele. Essa palavra diante dele significa em presença ou perante ele. Em outras palavras, ninguém poderá viver de forma santa e irrepreensível sem estar na presença de Deus, sem estar em comunhão com ele. Diariamente nós passamos pelo escrutínio. O que é escrutínio? Exame minucioso, tá certo? Nós passamos diariamente pelo exame, o exame divino. Sabe como Deus examina o seu povo?
Deus examina o seu povo através da palavra. E pergunte para mim, por quê? Para que nós não sejamos reprovados. Escute, tem muitos que desprezam isso e não faz noção do que está fazendo. Quando a palavra de Deus, eu vou ler o texto aqui e vou te explicar. Por que que Deus nos examina diariamente, perante Ele? Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós passamos em um exame diário. Deus faz um exame diário na nossa vida. E para que Deus faz esse exame? Hebreus 4:12, olha só o que diz. Hebreus 4:12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Deus sabe o que eu pensei. Se eu pensei coisa errada, Deus sabe. Se tem coisa errada no meu coração, Deus sabe. Por quê? Porque a palavra, o que ela faz? Olha o que ela faz, versículo 13, olha o que ela faz. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos que tratar ou prestar contas. Então presta atenção, a palavra me despe diante de Deus. Eu posso olhar para você aqui e te ver por fora, mas quando nós estamos diante da palavra, a palavra revela o que eu pensei, a palavra revela o que está no meu coração. Então nós somos submetidos a esse processo de exame na palavra. Quando Deus está aqui ministrando a palavra sobre nós, nós estamos sendo submetidos ao quê? A um exame. Ele está examinando. E aí quando eu estou pregando a palavra aqui, você está passando por um julgamento. Qual que é o julgamento? Da palavra. A palavra está o quê? Mostrando, isso aqui está errado. Isso aqui você não deve fazer. Esse sentimento não provém de mim. Tá certo? Essa tua posição não está me agradando. Esse vício você tem que abrir mão. Tem que parar de mentir. E aí a palavra vai o quê? A palavra vai examinando. Porque às vezes você tem uma vivência com as pessoas olham para você, não, está tudo bem, mas a palavra que sabe. Eu achei lindo aqui, lembrei, eu vou usar aqui porque eu achei muito lindo. Tinha uma serva de Deus, uma coisa tão simples, né? Vou dar um exemplo aqui que o Espírito me autorizou, ela está aqui, ela sabe o que eu estou falando e ela vai glorificar muito a Deus por isso. E ela falando que aconteceu uma coisa, ela estava fazendo, sabe? Uma coisa muito simples, mas era um erro diante de Deus. Ela estava fazendo algo, estava, cursando algo, tá certo? E ela não estava conseguindo ter tempo para fazer. Então o que ela fazia? Ela pagava alguém para fazer aquilo. Então não era ela que estava fazendo, tá certo? Então isso, moralmente, isso está errado. E ela pegou e disse, pastor, eu preciso falar isso para o Senhor, mas eu vou pedir graça para Deus, porque eu não vou fazer mais isso, porque o Espírito Santo tem falado comigo. O que é isso? A palavra analisou, a palavra examinou, a palavra foi no profundo do coração, e o que aconteceu? Libertou, purificou, limpou. O que é isso? Isso é ser irrepreensível e santa! Meu Deus! Aí chega a pessoa e chega aqui, presta atenção, aí a palavra está sendo pregada, aí a pessoa chega, tinha problema com pornografia, tinha problema com homossexualidade. Aí a palavra está examinando, não é o pregador que está batendo nisso, não é o pregador que está jogando na tua cara, é a palavra que está te revelando por dentro e por fora. E para que a palavra está te examinando? Para quê? Aleluia! Imagine um copo sujo, o copo e a sujeira está lá no fundo do copo. Quando você joga água naquele copo, que o fundo dele está sujo, quando você joga água, o que a sujeira faz? Sobe. Então a palavra, ela tem um poder de penetrar, a água da palavra ela entra, e no mais profundo que está, onde tem uma sujeirinha, aí a água vai trazendo para a superfície, aí a palavra mostra para nós, isso aqui é sujo, isso aqui não me agrada, e aí sabe o que você faz? Cristo já me libertou desta coisa! É isso que é ser liberto. Esse é o Evangelho que liberta. A palavra vai tocando de uma forma tão profunda, e a hora que a gente vai ver, a gente está desnudado diante da palavra. E é quando Ele nos desnuda, nós se vemos, Ele nos mostra, Ele mostra a nossa realidade. Pô, está faltando caráter.
está faltando posicionamento, eu estou sendo omisso. Ai Deus, é Deus, o Espírito que convence. Entende como que funciona isso? O convencimento do Espírito Santo. Aí quando a pessoa fala, eu vou tomar uma posição, sabe por que você está tomando essa posição? Se fosse por você, você não estaria tomando. É que o Espírito Santo, através da palavra, penetrou e te convenceu. Ele te disse, isso está errado. Aí o que você fez? Você se dobrou diante da palavra. E aí quando se dobrou, e aqui que está a libertação. Alguém que tinha problema hoje aqui com cigarro, com bebida, com pornografia, qualquer vício que seja, você é liberto com esta palavra. É essa palavra que te liberta. Não precisa fazer campanha de unção para ser liberto. Receba a palavra, porque Cristo nos libertou. Ah, meu Deus, isso é muito violento, gente. Isso é violentíssimo demais. Então vamos lá. A palavra nos desnuda, mostrando as imperfeições, no caso os pecados, para nos levar ao temor a Deus, ao arrependimento, para não sermos reprovados. Entende? Então Deus revela a nossa situação através da sua palavra, nos dando esse exame diário. Para quê? Para confirmar nossa eleição. Porque se nós continuarmos no pecado, isso vai ser uma brecha para o inimigo agir, e nós saímos do corpo de Cristo. Agora, se você entende, aleluia, o propósito da eleição, o propósito da salvação, te tornar santo, me tornar santo, irrepreensível, sem culpa. É por isso que a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, é Deus, aleluia. Quando eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados diante de Deus, não tem mais quem possa apontar o dedo para mim e dizer, você fez isso, acabou. Não tem mais culpa, não tem mais condenação. Ele me limpa de todo mal, de toda imundície. Agora encerrando, ele diz assim, ó, vamos ler todo o versículo de novo. Leia comigo o versículo. Como também nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Vamos falar essa, em amor. Em amor, o que é isso? Por causa do amor incondicional de Deus, Ele nos incluiu ao seu propósito eterno. Vou repetir. Foi por causa do amor incondicional. Como entender um amor constrangedor como esse? Foi por causa desse amor que Ele nos incluiu no plano eterno. Por que eu digo amor incondicional? Porque Ele não impôs condição para me amar. Ele não disse assim, se você fizer isso eu te amo. Ele simplesmente, o texto diz, o texto que muitos chamam de áureo da Bíblia, 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus me incluiu no seu plano eterno. Agora coloca aí 1ª Epístola de João 2,25. Se isso não mexer com o teu interior, se isso não mexer com a tua entranha, eu não sei mais o que pode tocar no teu coração. Olha só, João 2,25, leia forte, 3, 2, 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava condenado a queimar no inferno eternamente. Eu estava condenado a viver na chama do inferno, sofrendo sem cessar. Mas Ele olhou para mim e disse, eu te amo, e como prova do meu amor, eu te dou meu filho. Meu Deus. E agora, através desse amor, meu Deus, através desse amor, nós temos a oportunidade de viver essa salvação. Vivemos com o propósito da salvação, vem para nós, Ele nos deu a salvação para quê? Para vermos santo e irrepreensível. Escute, hoje aqui nós vivemos um nível limitado aqui na terra, mas chegará o dia que nós vamos ser que nem os anjos que estão lá na eternidade. Como estão os anjos? Não pecam mais. Anjo sente dor? Entendeu?
Anjo sente dor? Os anjos que estão lá diante de Deus, os eleitos, pecam? É isso que vai acontecer comigo e com você. Vamos viver eternamente para Ele, meu Deus. Eternamente. Eternamente. Não vai ter dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais tristeza. Sabe essa luta espiritual que você vive na tua mente? Não vai existir mais isso. É por isso que nós passamos a prova aqui agora, mas a nossa prova está acabando. A nossa luta, escute isso, pelo amor de Deus, essa é a nossa esperança. Os nossos dias de sofrimento estão acabando aqui nessa terra. Está acabando. Esse tempo doloroso, sofrido, presta atenção aqui, está acabando. Olha que Paulo disse: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que endosa de ser revelada. Paulo, quando fala dessa glória, ele diz: olha, eu subi no céu, Deus me arrebatou no céu, eu ouvi coisas inefáveis. Sabe o que é inefável? Não tem explicação. Deus permitiu ele ouvir as coisas que no céu se falava, e a conclusão que ele teve foi essa: ó, eu ouvi coisas inefáveis. Não tem como eu escrever para vocês, não tem como eu colocar num papel, não tem como eu explicar aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu encerro, irmão, eu estou com saudade do céu, irmão. Ah, irmão, eu estou com saudade do céu, gente. Ah, meu Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, meu Deus. Tem uma graça aqui, gente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. E a esperança não traz confusão. Quem espera a vinda de Jesus, essa palavra aqui, confusão, significa corar de vergonha. Então quem espera Jesus voltar não será envergonhado. Aqui é como alguém, sabe por que ele no original está aqui corado de vergonha? É como alguém que falou algo para você e falou: ó, tal hora eu passo aí e te pego. Aí você fica lá esperando. Aí a pessoa não passa, aí você cora de vergonha. Pô, falou que ia vir e não veio. Só que a Bíblia diz que quem espera Jesus não vai corar de vergonha. Você não será confundido, não será eternamente envergonhado, não. Essa é a nossa glória, igreja. Ai, meu Deus. Aí ele vai dizer: eu lamento muito, porque muitos ainda estão intoxicados com as coisas da terra, não conseguem saborear o céu. Eu lamento muito por isso numa noite como essa. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que é isso? Derramado aqui significa abundante. Então o amor de Deus é revelado através de Cristo. Deus amou o mundo que deu, e esse amor é derramado em nosso coração através de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz compreender o amor de Deus. Sem o socorro do Espírito, sem a ajuda do Espírito, ninguém compreende esse amor. Agora você entende quando você fala para alguém aí fora: entregue a sua vida a Jesus para não perecer. Sabe por que ele não entende ainda? Porque o amor não foi derramado no coração, porque o Espírito ainda não ministrou o coração dele.
Nós só conseguiremos entender, só conseguimos ter um entendimento do que foi feito por nós da cruz, da onde Deus nos tirou e para onde Deus nos destinou, só através da obra poderosa do Espírito Santo. A minha oração nessa noite é que Deus tome essa igreja com o céu, é que o seu coração seja dominado, tomado pelo céu, de tal maneira que quando você olhar ao teu redor as coisas dessa vida, você verá, essa vida aqui não faz sentido. O que faz sentido é esperar em Jesus Cristo, é esperar em Jesus Cristo. Então é esse amor, é por causa do amor, tá? Paulo, ele termina esse versículo como começou. A nossa eleição nele pode ser resumida nisso: a nossa eleição nele foi por causa do seu amor. As palmas louvem a Jesus.